E aí, pessoal, tudo bem? Cristiano Joaquim, MTAC, consultor de BI na plataforma Microsoft, através da minha empresa Codelink Sistemas. Nós estamos falando aí do quinto vídeo do curso de BI na plataforma Microsoft e nós vamos falar nesse vídeo de introdução ao Microsoft Integration Service. Para quem não sabe ainda, o Microsoft Integration Service é a ferramenta de ETL da Microsoft. Meus e-mails estão aí embaixo para quem quiser entrar em contato comigo, tá? cristiano.joaquim.mitac.org.br e cristiano.codelink.com.br. Meu Facebook, meu LinkedIn também são públicos, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. No Facebook, Cristiano Joaquim Santos e no LinkedIn, Cristiano Joaquim, tá? Bom, introdução ao Microsoft Integration Service. Só que antes, o que acontece, pessoal? Eu vou pedir uma pequena desculpa para vocês, porque eu queria que vocês alguns colegas me perguntaram se existe só uma forma de nós trabalharmos com histórico de registros dentro de uma estrutura de BI, de uma modelagem de BI, seja ela em qualquer plataforma, tá? No nosso caso, no SQL Server. E sim, na realidade, não existe só a forma que eu propus aqui, que é de você trabalhar com status, tá? Conforme vocês podem ver, cada dimensão, ela tem um campo que eu coloquei aqui, que é um campo de status, tá? Não, opa, dimensão de tempo não, perdão. A dimensão de vendedor. Cada dimensão, loja, produto, vendedor, possui um campo chamado aqui status. Esse campo, na realidade, ele vai armazenar as informações, vai armazenar uma string informando se o registro é um registro ativo, corrente ou expirado, um registro antigo. Só que não existe só essa forma de fazer, tá? Você pode trabalhar aqui com a data de início e data de fim do registro, tá ok? Você tem essa opção também. Inclusive, eu tomei a liberdade de criar a cópia desse mesmo script que nós que fizemos aqui para gerar essas dimensões desse fato. Eu tomei a liberdade de gerar mais um script, conforme vocês podem ver aqui, ó, DM venda 2, tá? Nós temos o DM venda. Esse aqui pode se tratar de DM venda 2, onde nós vamos fazer com que o Integration Services trabalhe gerando, alimentando a data início e data fim do registro como histórico, ok? Então, o que acontece? Esse script também ele vai subir no GitHub e vai estar lá disponível, conforme vocês podem ver, data início, que vai ser um campo de date, vai ser não nulo, e data fim, que ele vai ser nulo, tá? Primeira vez que você inserir o registro, ele vai ter a data de início, mas claro, não tem a data de fim do registro. Quando você fizer a atualização e tratar o histórico desse registro, o registro novo que inseriu passa a ter a sua data de origem como novo e o registro antigo ele é atualizado com a data do fim, ok? Isso daí vai ficar bem visível quando nós estivermos fazendo o projeto, tá bom? Então, no caso, pessoal, se tudo estiver certo aqui, nós vamos criar a estrutura e nós vamos trabalhar com dois exemplos de banco de dados, tá? De BI. Um que trata aqui o campo status da loja, que vai gravar a informação se o registro é atual ou não, e o outro que vai gravar a informação, conforme vocês podem ver aqui, que vai gravar a informação dizendo se o registro, a data de início e fim de validade do registro, tá ok? Então, bacana. Esse script aqui também ele estará lá ele estará lá no GitHub, tá? Para quem não conhece, ó, nós temos aqui, ó, um GitHub, opa, github.com Cristiano J. Santos. Nós temos aqui, ó, eu tenho uma série de repositórios que eu uso, por exemplo, e nós temos o BI na plataforma Microsoft, tá ok? Onde eu tenho aqui scripts, e esse script é script de criação da base de produção. Eu vou subir script de criação da base de produção versão 2, tá?
com datas, tá bom? O nome não importa, mas eu vou colocar aqui pra gente, tá joia? Só que o que que acontece? O título desse vídeo é Introdução ao Microsoft Integration Service. E aí agora que nós vamos falar um pouquinho da ferramenta de ETL da Microsoft, ok? Bom, pessoal, para quem não sabe, nós podemos trabalhar com Microsoft Integration Services dentro da nossa estrutura. Nós podemos desenvolver com Microsoft Integration Services, tá ok? O Microsoft Integration Services ele é parte de uma suite de API da Microsoft que nós podemos chamar ele de SQL Data Tools. E ele trabalha em cima do Visual Studio, tá? Então, ou seja, todo o nosso desenvolvimento, tá? Ele vai ser feito sobre o Visual Studio, ok? Por quê? Vamos ver aqui. Por quê? É, o desenvolvimento do Microsoft SQL, da plataforma, da suite de BI da Microsoft, roda toda dentro do Visual Studio, tá? Por exemplo, o Integration Services depende da IDE, o Analysis Services depende da IDE, o Reporting Services depende da IDE, o único que não depende é o Power BI, tá joia? Existem várias versões, por exemplo, desde quando o Integration Services ele foi lançado em 2005, com o nome especificamente de Integration Services, sempre houve uma versão do Visual Studio que trabalhasse com o Integration Service. Vamos imaginar assim, é como se, por exemplo, fosse uma dupla, tá? Houve lançamento do SQL Server, atualização do Integration Services e do Analysis Services, do Reporting Services, tá? E houve o lançamento também do Visual Studio, vamos colocar assim. Sempre a Microsoft ela casava, fazendo com que a última versão, o último lançamento, a última atualização do SQL Server com as features de BI ficassem casada com a última atualização do Visual Studio, tá joia? E nesse momento, a atualização, a última atualização do SQL Server, que está na versão 2017, tem como ferramenta, como IDE de desenvolvimento da plataforma de BI, o próprio Visual Studio 2017. Tá joia? Beleza. Se você então vai no Google, tá, e pesquisa SQL Data Tools for Visual Studio, você percebe aqui que ele tem a opção de permitir você baixar o SQL Server Data Tools, o SSDT, para a versão do 2017, do Visual Studio 2017, 2015, 2012 e 2010. Você também podia baixar para a versão do Visual Studio 2008 e do 2005, tá joia? No nosso caso, claro, nós vamos baixar aqui a versão do 2017, tá? Vocês vão baixar aí a versão do 2017. Só que você vai se perguntar, caramba, Cristiano, eu já estou acompanhando seus vídeos há bastante tempo, tá? Nessa série aí de BI na plataforma Microsoft. E você fez a instalação no vídeo 1 do SQL Server Data Tools, também conhecido como BIDS, tá? Business Intelligence Development Studio, na versão do Visual Studio 2015. Eu vou ter algum problema? Eu digo para você que você não vai ter nenhum problema, tá? Mas caso você queira fazer a atualização para a nova versão, também não tem problema, tá? As features são semelhantes, tá joia? No nosso caso aqui, eu vou trabalhar com Visual Studio 2017, tá? E não vejo nenhum problema. Você pode continuar com o seu Visual Studio 2015 aí rodando sem nenhum problema, ok? Bom, então a partir do momento que você faz o download aqui, ó, vamos lá, tá aqui. SQL Server Data Tools para o Visual Studio 2017. Eu recomendo vocês abaixarem a versão em inglês, tá joia? Vocês baixarem a versão em inglês do seu SQL Server Data Tools para o Visual Studio 2017. Você também vai estar se perguntando, poxa, Cristiano, mas eu já tenho o Visual Studio 2017 instalado na minha máquina, tá? Altera alguma coisa? Eu digo para você que sim. Por quê?
Percebam aqui embaixo que eu tenho duas versões do Visual Studio 2017. Vou mostrar aqui para vocês que eu acho que fica um pouco mais prático. Eu tenho aqui duas versões do Visual Studio 2017. A versão normal do Visual Studio 2017, que é a qual você abre o C Sharp, e ela em formato de SSDT, SQL Server Data Tools, ok? Se eu abro o Visual Studio que vocês já estão acostumados a mexer, o Visual Studio 2017 aqui na minha máquina, e tento criar um projeto novo, File New Project, vocês vão perceber que ele não tem aqui nenhum template de BI selecionado, tá joia? Ele tem os templates normais, Visual Studio, .NET Core, perdão, Visual C Sharp com .NET Core, .NET Standard, Web, o Windows Classic Desktop, o Windows Universal, iOS, por aí vai, entendeu? Se eu abro esta outra versão aqui, que contém o SQL Server Data Tools, percebam o que vai acontecer. Deixa ele abrir aqui. Como eu fiz a atualização recentemente, talvez ele ainda peça, ele ainda tente fazer alguma atualização. Não, não fez nada. File New Project. Percebam só o que vai acontecer aqui. Ó. Ele vai, ele houve uma pequena transformação. E percebam só que o que ele está trazendo aqui. Ele está trazendo as features selecionadas de Business Intelligence. Ele também traz aqui as features de C Sharp e de VB, tá? Só que essas, as quais nós iremos trabalhar são as features de Integration Services e Análise Services, tá ok? Perdão. Mas percebam o seguinte, pessoal, é a mesma coisa, é o mesmo Visual Studio, tá? Só que trazendo aqui as features de desenvolvimento na plataforma .NET, C Sharp, Visual Basic, entre outras linguagens, e o outro trazendo a feature de Business Intelligence, onde eu posso trabalhar aqui com os meus projetos de Integration Services e Análise Services, seja eles no modelo tabular ou no modelo multidimensional. No nosso caso, pessoal, você que é desenvolvedor C Sharp, desenvolvedor VB, você tem aquele costume, tá? Você vai lá, primeiro cria sua Blank Solution. Vou até fazer aqui um exemplo para você. Vamos lá, vamos criar nossa Blank Solution. Vou dar o nome aqui de curso BI Microsoft.solution. Não, só curso BI Microsoft, que já é uma solution, tá? Eu gosto bastante de ver a organização dos projetos feitos em .NET. Eu também tenho as minhas manias de separar por pastinhas e por aí vai, tá? Então, no caso, eu vou gravar nesse mesmo diretório aqui, no Repos, tá? Vou dar OK. E ele vai criar toda a estrutura normalmente, como se estivesse dentro do Visual Studio, conforme vocês podem ver. Eu posso vir aqui, ó, e adicionar pastinhas, onde eu posso chamar de essa de ETL. Aí vai mais a organização, tá? Eu gosto de organizar umas pastinhas aqui. E cubo, tá? Dentro do projeto de ETL, eu posso vir aqui adicionar um projeto normalmente. Percebam, pessoal, eu estou dentro do Visual Studio, ele me permite fazer isso. E aqui, se eu estou falando que eu estou dentro da pastinha de ETL, na minha organização, eu vou criar um projeto de ETL com Integration Service. E ele me dá aqui ó, o tipo de descrição, tá? Que é o projeto que é usado para construir em alta performance de dados, integração, workflow, soluções de workflow, inclusão e extração de dados, que é o ETL, e operações para Data Warehouse. Eu tenho dois modelos de Integration Services aqui, dois templates de Integration Services a serem utilizados, que é o Integration Services Project e o Integration Services Import Project Wizard. A diferença de um para o outro é que o Import Project Wizard eu vou importar uma estrutura de ETL feita em Integration Service que já está dentro de um, de um, do SQL Server, tá? Já que vamos imaginar, você já pegou a estrutura de banco de dados onde você tinha já um projeto de Integration Services, você quer voltar
a ver em formato de desenvolvimento dentro do Visual Studio. Tá joia? Eu vou fazer um vídeo que trata isso daí para passar para todo mundo, tá? E também é um vídeo avulso, mas que também vai estar dentro da estrutura do nosso curso de BI na plataforma Microsoft. Só que no nosso caso eu vou usar aqui o Integration Services Project, que eu vou criar um projeto do zero, tá joia? Só que e explicar para vocês aqui como funciona o Integration Service, que é mais a parte de introdução, tá joia? Vou dar o nome para o meu projeto. Novamente, pessoal, estou em um ambiente de Visual Studio, então eu posso colocar aqui, ó, SSE, SYS, SQL Server Integration Services, curso BI, ok? Bacana, eu vou dar um OK, ele vai me criar aqui dentro da estrutura de ETL, percebam só, um projetinho de Integration Services. Bacana, pessoal. Agora, olha só que bacana. Eu estou dentro do Visual Studio, tá? O meu Integration Service ainda ele veio em português, tá? No mínimo de vocês, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele deva vir aqui. Deixa eu colocar em English. Bacana. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu até restartar. Close Solution. Dá um sim para salvar. Bacana. Fecha o Visual Studio, né? Abro ele novamente. Eu não quero que ele venha aqui no formato em português, né? Eu particularmente não gosto muito do formato português. Vamos ver se ele ajustou aqui o meu. Espero que ele tenha ajustado. Senão a gente vai trabalhando assim dessa forma, tá? Vamos ver. Não, ele não ajustou. Então quer dizer o seguinte: ele ajustou os menus aqui, mas a minha toolbox ela ainda está em português. Não tem problema. Depois eu mostro para vocês como é que a gente reajusta isso daí, tá? Percebam o seguinte, pessoal. É, eu estou num ambiente de Visual Studio, tá? Eu tenho aqui a minha Solution Explorer. Dentro da minha Solution Explorer eu tenho uma Solution. Eu tenho um projeto, eu posso criar pastas. Eu tenho os meus menus. Eu tenho aqui o Team Explorer, que é o que vai me conectar com TFS, se eu quiser, ou então um GitHub. Esse Team Explorer são as ferramentas que comumente nós usamos. Nós plugamos aqui para usar o nosso repositório de fonte de dados. Aqui no meu canto esquerdo eu tenho, percebo que ó, eu tenho o meu Server Explorer, tá? Que vai servir para conectar no banco de dados em servidores específicos. Eu tenho uma toolbox, tá? E eu tenho uma sys toolbox. Conforme vocês podem ver aqui, é o que eu falei para vocês que ela está em português. Deixa ele abrir aqui para mim, tá? Ele está inicializando a toolbox aqui, não sei porque eu cliquei, né? Mas não tem problema, inicializou, não quero nada dela. E eu tenho a nossa sys toolbox. É esse o ponto, pessoal, que diferencia a nossa ideia de desenvolvimento do Integration Services para uma ideia de desenvolvimento do Visual Studio normal. O fato de eu ter uma sys toolbox, uma toolbox específica para o Integration Services, ok? Até a versão 2012 do Integration Services, perdão, até a versão 2008 do Integration Services, 2008/2008 R2 do Integration Services, ele compartilhava a mesma toolbox do Visual Studio nas plataformas de desenvolvimento do C Sharp, VB, nas linguagens, né? Da versão 2012 para frente, a Microsoft criou uma toolbox específica para o SQL Server Integration Services e deu o nome para ela de SYS Toolbox, ok? A SYS Toolbox ela contém aqui todos os componentes necessários para se trabalhar com, com Integration Services, todas as tarefas necessárias para se trabalhar com Integration Services, ok? E deixa eu minimizar aqui e deixa eu docar aqui, dar um hide aqui.
Bom, beleza. O que que acontece, pessoal? Percebam que a nossa intenção é trabalharmos só com a Toolbox Integration Service, só que aqui no meio nós temos o nome do nosso pacote, né? E aqui no meio nós temos uma área branca onde nós vamos começar o desenvolvimento do nosso projeto. Só que essa nossa área aqui branca, esse nosso pacote, tá? Ele está dentro de uma estrutura do Integration Service, que está descrita da seguinte forma. Eu tenho aqui minha pastinha ETL, o nome do meu projeto, eu tenho aqui o project.params, que são todos os parâmetros que eu quero deixar visíveis no meu projeto. Vamos imaginar que eu queira que todos os parâmetros que eu criar dentro do meu projeto eles estejam aqui, eles passem a estar aqui, ó, dentro de todo o meu projeto. Vamos imaginar que eu queira criar um parâmetro e esse parâmetro ele vai se chamar data, data início, tá? Ele vai ser do tipo de date time, tá? E ele vai ter um valor específico, tá? Não vou aqui mexer, mas ele vai ter um valor específico. Então, ou seja, todos os parâmetros que eu criar aqui dentro estarão dentro do meu project.params. Da mesma forma, eu tenho aqui o meu Connection Manager, que vai ser o responsável por gerenciar todas as conexões que eu fizer com banco de dados, com arquivos, com outras plataformas como Azure e por aí vai, ok? Então, ou seja, tudo que for de conexão a algum objeto, a alguma coisa, ficará dentro do meu Connection Manager. Já dentro do meu syspackages, o que que acontece? Dentro do meu syspackages, eu vou ter os meus arquivos .dtsx, que conforme vocês podem ver aqui, ó, serão nossos arquivos de projeto, onde nós vamos desenvolver o nosso fluxo de ETL. Tá joia? Dentro do nosso package part, nós temos aqui co- é, 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 que é novo, tá? Surgiu na versão 2016 do Integration Services. Nós podemos trabalhar com controle, partes de controles que nós venhamos a utilizar dentro da nossa rotina de ETL, ou seja, seriam controles específicos para alguns tratamentos que iriam compor a chamada da nossa package, ok? Tanto é que o próprio nome fala package parts. E o nosso miscelâneo são diversas bibliotecas que nós podemos utilizar para fazer determinadas atividades que estejam previstas, tá? Antigamente aqui nós poderíamos falar que nós iríamos chamar miscelâneos de VBA. Eles ficavam aqui todos visíveis para nós. Da versão 2016 para cá, eles não ficam mais disponíveis, tá? Não ficam mais apresentados aqui para gente, ok? Eu posso vir aqui normalmente, pessoal, e alterar o nome do meu package.dtsx. Vamos imaginar, eu já quero criar uma carga para uma carga para a tabela de dimensão loja, tá? Eu posso vir aqui alterar o meu DTSX e ele automaticamente altera o nome aqui conforme vocês podem ver, tá joia? E é justamente aqui nesse ponto que nós vamos tratar agora. O que que acontece, pessoal? Percebam que deixa eu fechar aqui só para mostrar para vocês. Quando eu abro aqui no meu package, ele tem visíveis aqui embaixo, ó, 5 abinhas. Cada abinha dessa ela tem uma responsabilidade, tá ok? Por exemplo, a abinha de Control Flow. A Control Flow, e perceba só mais o seguinte, pessoal. Cada aba dessas daqui, a partir do momento que eu vou navegando, deem uma olhada aqui ó, nas funcionalidades da Toolbox. Control Flow, Data Flow, ele vai alterando a disposição de itens dentro do meu Toolbox, entenderam? Então, ou seja, o que que isso quer dizer? Que
os componentes da minha toolbox reagem para cada tipo de aba que eu estiver trabalhando. As únicas abas que não afetam em componentes da minha Systoolbox são as abas de parâmetros e as abas de Package Explorer, porque até minha aba de eventos ela atua sobre a minha disposição de itens do meu toolbox, ok? Então, novamente mostrando, eu tenho a minha control flow, eu tenho a minha data flow, eu tenho minhas parameters, event handles e package explorer. A minha control flow, ela vai ser responsável por tratar todas as tasks, todas as tarefas de controle de fluxo, tá ok? Vamos imaginar, eu tenho uma tarefa que executa, uma tarefa para executar rotinas SQL, uma tarefa para executar fluxo de dados, um data flow task, né? Eu tenho tarefas comuns para criar perfis de dados, eu tenho tarefas para enviar e-mail. Então, ou seja, quando eu tenho um fluxo de dados, tá? Um controle de fluxo de dados, todas essas tarefas de controle de fluxo de alguma coisa, elas estarão dentro, elas estarão na toolbox no perfil de control flow, tá? Por sua vez, dentro do meu Dataflow, eu tenho aqui ó, todos os componentes que tratarão fluxo de dados, tá ok? Só que um detalhe interessante, pessoal, é que todos os Dataflows, eles dependem de um control flow para funcionar. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou arrastar aqui ó, a tarefa de fluxo de dados para dentro da minha área de trabalho, vamos colocar. Arrastei para cá, ele gerou aqui uma tarefa de fluxo de dados. Percebam que quando eu dou dois cliques na minha tarefa de fluxo de dados, ele automaticamente me leva para dentro de um Dataflow, ok? Se eu vim aqui para dentro do Dataflow, novamente mostrando, eu tenho a minha, perdão, a minha tarefa de fluxo de dados já definida. Vamos dar um nome aqui para ele, ó, TFD, tarefa de fluxo de dados. Ele muda aqui também para mim, ou conforme nós conhecemos, Data Flow Task, DFT, DFT loja. Nós iremos tratar na próxima aula de uma carga da dimensão de loja. Então ele tem aqui, ó, DFT loja, tá ok? Alterou aqui para mim. Então, ou seja, pessoal, eu dentro do Data Flow, dentro do Control Flow, criei uma tarefa de fluxo de dados. Toda tarefa de fluxo de dados, toda tarefa de controle de fluxo, vamos dizer assim, ela age, ela tem uma ação a ser efetivada. Porém, a única que gera uma reação no meu Dataflow é especificamente a minha tarefa de fluxo de dados, ou o meu Dataflow Task. A partir do momento que você arrasta ele e der dois cliques, ele gera uma atividade dentro do meu Dataflow, ok? Se você fizer, por exemplo, aqui, ó, ou qualquer uma outra tarefa, ele vai abrir uma configuração específica, mas não vai manipular o meu Dataflow, tá joia? E percebo que todas as tarefas elas se complementam, tá? Se eu tiver, por exemplo, mais de uma tarefa aqui, elas vão se complementando dentro de um controle, tá joia? Eu vou ligando. A partir do momento que eu ligo uma tarefa na outra, sabendo que a minha tarefa de fluxo de dados irá manipular um data flow, ele vai processar todas as informações que tem aqui. Acabando de processar, ele vai para a tarefa seguinte, que acabando de processar, ele vai para a próxima tabela também, ok? Para a próxima tarefa também, ok? Percebam que eu tenho aqui, ó, também os tipos de movimentação que eu quero fazer dentro desse processo. Então, ou seja, eu poderia simplesmente virar e falar o seguinte, que ele não vai vir
para cá, para dentro desse processo, caso ele seja sucesso. Ele vai vir para dentro desse processo caso ele seja uma falha. Ocorreu falha aqui, ele executa uma tarefa de dados específicas, tá? Uma tarefa de controle, vamos dizer assim, específica aqui dentro. Da mesma forma, ele poderia vir aqui, ó, e executar uma tarefa específica quando ele estiver completado todo o processo, todos os passos que estão aqui dentro. Para que isso serve, Cristiano? Serve para a seguinte forma: eu posso, se ele executou aqui com sucesso, mas ainda não completou o processamento, ele já dispararia o próximo passo, que seria a tarefa de expressão, vamos imaginar, ou um próximo Dataflow Task. Vocês entenderam? Então, ou seja, ele só vai, eu posso controlar como o meu fluxo ele vai agir. Eu posso dizer que, não, ok, eu quero que você dispare uma próxima tarefa quando eu tratar algum passo aqui como sucesso, ok? Passo esse que estará, vamos imaginar, dentro de um fluxo de dados, tá joia? Ou não, eu posso falar para ele o seguinte: só vá para o próximo passo quando ele estiver completado, entendeu? Quando ele estiver completo. Ou então, poderia simplesmente falar para ele que, se der alguma falha, executa o outro processo, ok? Beleza. Conforme eu falei para vocês, o Dataflow Task, ele age sobre, ele gera um Dataflow. Um Dataflow, ele é dependente de um Dataflow Task. Deixa eu tirar aqui esses exemplos, tá? Eu poderia ter mais de um Dataflow Task, ou tarefa de fluxo de dados, tá? Conforme eu falei, o meu toolbox ele está ainda em português, tá? Mas eu poderia falar o seguinte, ó, que eu posso estar aqui, ó, a partir do momento que eu acabei de dar carga na minha dimensão de loja, que eu poderia vir aqui e dar carga na minha dimensão de vendedor. Percebam que eu agora passo a ter dois Dataflow Task, ok? Dataflow Task de loja e Dataflow Task de vendedor, cada um com a sua respectiva configuração. Novamente mostrando todos os nossos componentes, eles mudam a forma como eles trabalham, tá? Eu, dentro de um control flow, eu tenho aqui, ó, containers e outras tarefas específicas. Já dentro de um Dataflow, perdão, eu vou ter aqui, ó, a minha transformação ocorrendo, onde eu tenho aqui, ó, fontes de dados de origem, fontes de dados de destino e tenho aqui transformações específicas também, entendeu? Componentes que fazem transformações de dados, tá? Dentro dos meus parameters, você vai até me perguntar, Cristiano, você já falou sobre parameters? Sim, mas eu falei sobre parâmetros aqui dentro do meu, da minha solution. E aqui eu estou falando de parâmetros dentro do meu DTSX, do meu pacote do DTSX. Então, ou seja, os parâmetros que eu crio aqui dentro, eles são globais e aqui eles são parâmetros que vão trabalhar só sobre esse DTSX de dimensão de loja, de DIN loja. Ok? Então, ou seja, eles são, aqui nós estamos falando de global, e aqui nós estamos falando de local, parâmetros locais, entenderam? Então eu posso simplesmente vir aqui e criar também, ó, data início de loja. Vamos dar um exemplo, tá? De loja. E eu posso falar que esse campo aqui, data de início de loja, vai ser do tipo date, ok? Então, ou seja, este parâmetro aqui, ele tem data de início aqui na estrutura da minha solução. E eu tenho aqui, ó, o mesmo parâmetro, só que com, claro, um nome diferente, né? De em loja, data início de em loja,
dentro da minha estrutura do DTSX, tá ok? Então, ou seja, parâmetros globais e parâmetros locais, tá joia? Eu tenho aqui os eventos também. Os eventos conforme vocês podem ver, eles ativam aqui, ó, os meus control flows, né? Eles ativam aqui as minhas tarefas de controles de fluxo. E eu posso simplesmente virar e falar o seguinte, ó, dentro da minha dimensão de loja, eu posso ter aqui, ó, eventos que vão agir de acordo com o processamento efetuado entre o meu control flow e dentro do meu data flow. Vamos imaginar o seguinte: eu vou falar para ele que dentro do meu executável de em loja, que é o nome que eu dei para o meu arquivo DTSX, tá? Para o meu pacote, vou colocar aqui OK, eu vou disparar eventos específicos. Vamos imaginar um evento quando surgir um erro, tá? Quando surgir um erro, eu clico aqui sobre o on erro e falo para ele, clique aqui para criar o evento on erro. Então, ou seja, eu crio um evento on erro que vai disparar uma tarefa de controle de dados, tá? Uma tarefa de controle. Vamos imaginar, eu poderia aqui disparar um e-mail, como tá em inglês, né? Eu sou acostumado mais a trabalhar como está em português, perdão, e eu sou mais acostumado a trabalhar em inglês, então me ferrou aqui um pouquinho, né? Mas eu vou arrumar isso daqui conforme eu falei. Porém, eu poderia vir aqui disparar um evento, tá? Uma tarefa de controle de dados. Vamos pegar aqui uma comum, vai, que é uma tarefa de envio de e-mail, onde eu poderia enviar, se ocorreu um erro, um evento de erro, automaticamente eu enviaria um e-mail para algum lugar, tá? Ou eu poderia aqui configurar um script, tá? Eu poderia vir aqui configurar um script onde eu vou ter aqui uma regra de negócio específica para gravar um log, tá? Onde eu vou desenvolver esse log através do Visual C Sharp 2017 ou o Visual Basic 2017. Então, ou seja, eu posso criar a minha estrutura, tá joia? Eu posso criar a minha estrutura, além de poder criar a minha estrutura, os eventos vão servir para eu trabalhar sobre qualquer atividade de execução do meu executável, no caso, do meu pacote. No nosso caso aqui, o de em loja, tá joia? Eu poderia vir aqui e falar para ele o seguinte, ó, após a execução ou em progresso, grava uma informação em uma tabela específica, tá? Essa tabela específica vai estar lá, ó, um log, vamos imaginar. Grava um log falando, ó, andou pelo passo um, andou pelo passo 2, ou seja, existem diversas possibilidades, ok? E o meu Package Explorer, ele vai demonstrar aqui, ele nos vai demonstrar todas as informações que existem dentro da minha estrutura do pacote. Então, ou seja, ele vai falar que o meu pacote de DIN loja, o meu pacote de DIN loja, ele trabalha, ele tem aqui conexões, ele tem provedores de log e ele tem X executáveis. Dentro desses X executáveis aqui, ó, eu tenho X eventos, eu tenho X componentes criados. Então, ou seja, ele vai me dar uma visão geral de toda a estrutura do meu projeto, tá ok? Ah, ele tem constraint de precedência? Não, não tem constraint de precedência, tá? A única constraint de precedência dele é o sucesso, tá? Então, ou seja, se eu criasse mais de uma constraint, que o que eu mostrei para vocês aqui ó, são constraints. Se eu criasse mais de uma constraint de precedência aqui dentro do meu pacote, vou colocar aqui como failure, ele me mostraria aqui ó, essa constraint disponibilizada, ok? Então, ou seja, eu posso vir aqui, inclusive,
e dar um nome para ela de constraint falha. Então, ou seja, ele teria essa informação aqui, ó, atualizada, tá joia? Constraint falha, ok? Bom, posteriormente eu poderia vir aqui e rodar esse projeto normalmente, tá? E criar toda a estrutura que eu preciso, tá joia? Então, deixa eu ver mais o que eu posso mostrar para vocês, pessoal. É, eu tenho aqui as propriedades onde eu posso dizer o nome do meu projeto, mas tem algumas coisas que eu vou preferir mostrar para vocês na próxima videoaula, tá joia? É isso aí, pessoal. Então, o básico, nós não vamos usar isso daqui nem isso. Nós vamos trabalhar com a tarefa de fluxo de dados normal, tá? Já que nós vamos já dar o nome para ela de DFT loja e posteriormente nós vamos, dentro desse Dataflow Task, DFT inclusive significa isso, Data Flow Task, nós vamos trabalhar com a extração de dados da nossa tabela de loja para dentro da nossa dimensão de loja com as respectivas regras de tratamento do ETL. Tá joia? Obrigado aí, continue acompanhando meus vídeos e até a próxima.